veio aqui com todo o testemunho, a sua presença aqui nessa noite, as irmãs que cantaram, os irmãos, amém? Eu agradeço pelo apoio, as pessoas que oraram, né? Antes de começar esse culto aqui, muita oração, muita intercessão. Eu agradeço. Agradeço também por essa rica oportunidade que a mim foi convidada, amém? Estou muito feliz com isso. Está aqui chamando a nessa noite, o irmão Antílio, Deus te abençoe, meu irmão, graças a Deus, a pastor Jesus, e a palavra vai estar com ele, certamente o Senhor vai usar o seu servo para falar conosco, para falar com a sua igreja, amém, Jesus? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos receber o servo do Senhor com palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria ter igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém! Glória a Deus! Nós vamos ler o capítulo da Bíblia, irmãos. Vocês gostam da Bíblia? Salmo 119. Estou brincando. Nós vamos ler, o Vai já vai procurando aí. Filipenses capítulo 4 e nós vamos passar em Mateus capítulo 11. Filipenses 4 e Mateus capítulo 11. Glória a Deus. Feliz por essa oportunidade, obrigado. Agradecer aos irmãos, agradecer ao pastor Adilson, o pastor Elias, Gideão Missionário pelo convite. Agradecer às irmãs de coração, todos os evangelistas que estão aqui. Obrigado pelos irmãos que estão aqui na guarda, obrigado pelo apoio, Gideão Missionário. E agradecer esse círculo de oração, né? Rosa de Sarão. Rosa de Sarão, irmãos, todas as irmãs que estão aí. Muitas aqui são de lá de trás e me conhecem lá atrás. Eu sou só gratidão pelo círculo de oração. Porque muitas vezes o círculo de oração foi que me amparou, acompanhou várias situações que aconteceram na minha vida. E teve momentos que eu entrava para a porta da igreja, eu só ia lá no fundo da igreja. Passava o culto inteiro chorando lá no fundo. Era as irmãs de círculo de oração, que eu lembro que coincidia por mim. E a mocidade que foi muito importante também, mas eu estou sempre agradecer especialmente o círculo de oração. Para todas as evangelistas, graças a Deus, foi a oração de vocês. Eu estou aqui hoje por causa de vocês. Porque muitas vezes a gente pensa em pararmos. Por muitos momentos da minha vida a gente existe praticamente por nós, mas por ele nós chegamos lá. Por ele e abastecido da oração da igreja, da oração dos irmãos. Se hoje nós estamos aqui, é para interceder por aqueles outros que estão como nós ontem lá atrás. Muitos aqui também já passaram situações. Quantos aqui já receberam o livramento de Deus? Bastante, né, irmãos? Então nós somos gratos. Olha para o teu irmão, para a tua irmã ali, e diga para ele assim: você é valioso. Você tem valor diante de Deus. Ele não desiste de você. Glória a Deus, igreja. Vamos adorando a Deus, então, irmãos. Vamos adorar a Deus. Antes de eu ler a palavra, vamos começar por Filipenses 4. Mas vamos adorar a Deus assim: você tem valor? Você tem valor? Tem mesmo, irmão? Então assuma o valor que você tem diante de Deus, na igreja. O favor que nós não merecemos. Ninguém merece, eu não mereço, você não merece. Assuma ele diante de Deus, seja grato. Todos nós. Amém, igreja? Glória a Deus, irmãos. Quero que valorize o que você tem. Você é aceito, você é alguém.
no valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Aplausos, Senhor Jesus. Filipenses capítulo 4, primeiramente, todo mundo encontrou? Versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mateus capítulo 11. Vamos voltar lá atrás. Mateus capítulo 11. A partir do versículo 25. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 25. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos, e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho deseja revelar. Aqui nós entramos no tema da campanha. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai o vosso lugar na minha carga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração, e assim acharei descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Glória a Deus! Vamos dar mais um minutinho de oração, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na tua presença, agradecendo, meu Deus, novamente por essa oportunidade, pedindo ao Senhor que o Senhor venha, meu Deus, falar à tua igreja. Fala, Senhor, aos corações, meu Deus, fala nos corações, não aquilo que eu acho, meu Deus, que eu acho, que eu penso, que eu quero, meu Deus, mas aquilo que o Senhor tem. O Senhor conhece cada um dos irmãos, das irmãs que está aqui nessa noite. Conversa, Senhor Deus, com o Espírito Santo nesse coração, meu Pai, e comunica conforme a tua vontade. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, Senhor, desde já, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, igreja. A igreja pode acertar e as palmas são bem fortes para o Senhor Jesus. A palavra de Deus, já em si, ela não é, já nos é um descanso, né, irmão? Jesus Cristo é o descanso para nossas almas. Jesus Cristo é o nosso consolo. Ele é aquele que carrega os fardos que muitas vezes nós mesmos acrescentamos em nossas vidas. Muitas vezes nós carregamos sem necessidade, irmão. Muitas vezes as nossas escolhas nos permitidas por Deus, né, nos fazem até mesmo sofrer, se cansar, e às vezes à toa. Não há necessidade, quando nós conhecemos a Jesus Cristo e pedimos a Ele a direção. Queremos andar segundo a sua vontade, segundo o conhecimento da palavra, pedindo a sua santa direção. Ele nos conduzirá por um caminho leve, um caminho de repouso, de descanso. Alguns dizem, lá na eternidade somente, porque aqui nós teremos aflições, lutas. Teremos sim, irmãos, mas com Jesus você passa, você nem vê isso. Você nem vê as lutas, batalhas que se levantam contra si, contra a tua vida. Se você está em Cristo, você está andando na direção dele, ele já te falou antes, ele já te mostrou tudo antes, ele já te alertou, a palavra falou com você, você já sabia, você está revestido, porque a palavra de Deus nos diz, né? Você é revestido de toda a armadura de Deus, né? Toda a armadura, quando você se busca a Deus e você se reveste da armadura de Deus, você está preparado para o que é e o que vier. Qualquer coisa que se levanta, seja o que for, que se levanta
livra. Ao redor tem um leão bradando aí, mas do nosso lado, ao redor, tem o anjo de Deus. Não tem brecha ali. A brecha somos nós que abrimos. Quando deixamos de obedecer a palavra, deixamos de ouvir a voz de Deus, passamos a escutar. Entra por aqui, sai por aqui. Quantas vezes eu já fiz isso na caminhada, lá atrás, começando, e eu ouvi a palavra e eu falava, não é para mim. E eu ouvia meu irmão pregando, e eu olhava e falava assim, não, isso aí não é para mim, eu sabia que era comigo. Porque Deus fala primeiramente, antigamente o Espírito Santo descia no arraial, e falava, tomava um profeta ali, Antigo Testamento, e trazia a mensagem para todos o que Deus estava falando ali, né? Mas o meu foi rasgado. O Espírito Santo fala pessoalmente com você, Jesus. Fala comigo e fala com você. Então, quando a palavra vem, você já está sabendo. Quando vem um alerta, uma profecia, uma revelação, já falou primeiro com você bem antes. Você já sabe. Você que decide ouvir ou não, se recusar, ouvir a palavra, andar na palavra ou recusá-la. Somos nós que decidimos, porque a escolha é nossa. Jesus deixou essa opção para nós, a escolha ele deixou para nós, ele já não vai escolher mais nada para nós. Ele já escolheu, ele já fez, ele desceu, pagou um preço de sangue por todos nós. Tudo, temos um advogado no céu para qualquer causa. Jesus passou por aqui, ele viveu tudo que você possa imaginar, ele passou. E não pegou, não errou, subiu ao céu sem pecado, e é o único que está apto, que ouve e pode nos atender em qualquer situação, porque não tem risco, não tem mancha em Jesus. O sangue do Cordeiro não tem mancha nenhuma. No sangue de Jesus não tem mancha. Não é um sangue coalhado. Não precisa de hemodiálise, irmão. O sangue de Jesus você já recebe através do nome de Jesus Cristo. O sangue já começa a fazer parte da tua vida. Você tem que correr na tua voz, na tua boca, na tua palavra, para declarar que o sangue de Jesus tem poder sobre qualquer causa que se levanta contra a tua vida, contra a tua casa, contra teus filhos, contra teu esposo, as irmãs, contra os seus esposos, os irmãos, as irmãs e esposas, os irmãos, contra qualquer coisa que se levanta. E muitas vezes pessoas vão chegar para vocês, vocês estão servindo de oração, masculino e feminino está aqui. Muitas pessoas vão chegar até vocês pedindo a oração. Todo dia acontece isso. Não é só na igreja, acontece no ambiente de trabalho, acontece no análise de estudo, na escola, num concurso que você vai fazer, andando pela rua, alguém olha para você e fala para você, pede uma oração, porque vê a presença de Deus na tua vida. Porque vê ali um servo, uma serva de Deus. Alguém te testemunha. Alguém falou que era da igreja? Muitas vezes pessoas se encontram com você, você nem sabe quem é. Você nunca viu na tua vida. E olha para você assim, pergunta, você é evangélico? Garanto que muitas irmãs aqui já passou por isso. Você é da igreja? Alguns perguntam. Você é crente? Ah, sim. Por quê? Queria pedir uma oração. E aí a escolha. Você ora por todo mundo que te pede oração? Você busca por todos? Ou você pega e fala assim, me dá o teu nome que depois eu vou orar e esquece a tua coisa no guarda-roupa. Nunca mais lembra daquela alma. O Espírito Santo de Deus, ele comunica o nosso coração, não precisa mandar recado. Ele comunica a vontade dele para mim e para a sua vida, em tudo. Não é parcial, não é pela metade, é tudo. Tudo. O Espírito Santo fala primeiro com você, porque quem mais necessita ouvir somos nós. Evangélicos, falamos crentes, cristãos, nós somos nós, irmão. Nós necessitamos ouvir a palavra para manter esse tempo, para saber a vontade dele e ouvir para também transmitir. Nós temos que se encher do Espírito Santo, buscar a vontade dele. Temos que ter discernimento, sabedoria, vinda de Deus, para pregar o Evangelho, para falar a palavra e para levar para aquela alma que se levanta e que busca. Que muitas vezes pode levar para o Senhor, manda um recado para alguém. Alguém chega para você e fala assim: olha, tal pessoa que me pediu oração. Nem ela sabia quem é a pessoa que pediu oração para ela, mas pediu para ela porque sabe que é da igreja. E ela vai e traz para você. Quantas
É você o agente da oração, da intercessão, que está buscando a Deus, que está vindo para a igreja, que está se consagrando, que está num grupo, que está ensaiando, que está louvando, adorando a Deus, buscando a Deus. É você o agente, não é o outro. Não é deixa para o outro, deixa para o próximo, não, deixa, é com você. É comigo e com você. Porque a palavra de Deus, ela tem dois lados, tem uma espada de dois gumes. Do mesmo jeito que eu estou pregando ali, ela está cortando aqui, ó. Vem primeiro aqui em cima, vem para o altar, vem aqui para o pregador que passa para você. Primeiro o Espírito Santo corrige aqui, ou fala se for um alerta, for uma correção, vem para mim, estou passando, vem para mim. Mas ela tem dois lados, ela corta como espada de dois gumes, irmão. E vai onde tem que ir, para o proveito que for. E ao final, ela vai produzir. O que ela tiver que produzir, ela vai produzir na minha e na sua vida. Mas é a palavra. Não é o achismo. Não é nada que alguém acha sobre mim, sobre o irmão, sobre a irmã. Porque muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com o que os outros estão achando. O que está achando da minha vida? Você tem um ministério. Às vezes eu falo por mim, mas eu estou lá fora. Muitas vezes eu passo a obra lá fora, na rua lá. E às vezes, uma vez o irmão me perguntou por que eu fazia aquilo ali para aquela pessoa. Por que eu estava fazendo aquilo? As pessoas não estavam nem aí, que não merece ouvir. Não merecia. Não merecia, porque eu estava falando. Ele não falou justamente de eu estar pregando a palavra. Ele falou de uma ação que eu estava fazendo, no social. E ele falou assim, não merece. E eu perguntei para ele assim, você merece? E ele parou e pensou, eu falei, merece? E ele pegou e falou assim, não, verdade, eu também não mereço. Eu falei, então devolve. Brincando, né? Eu tinha abençoado ele também. Ele fez assim, eu falei, capaz, é teu. É teu. O que eu te dei é teu. O que o Espírito Santo que Deus te deu é teu, irmão. É para você. Se ele te deu um dom, ele te dá. Se ele te deu um talento, é para você usar na obra. É para você fazer a vontade dele. O ídolo de Jesus se refere, às vezes, até mesmo, vou falar uma coisa. O ídolo de Jesus, até mesmo dentro da igreja, a gente faz. Muitas vezes aí eu garanto que as irmãs já pegou a irmã aqui precisando ouvir, precisando de um abraço, precisando de um aperto de mão que seja, precisando e ser ouvida, somente ser ouvida. Muitas vezes eu garanto que vocês já passaram por dentro da igreja. Por quê? Porque nós precisamos também. Nós fazemos a obra de Deus, mas nós estamos aqui dentro também. Primeiro a palavra vem para nós, primeiro a bênção a palavra da verdade, a bênção do Espírito Santo vem para nós, para transmitir um pouco, mas também às vezes está passando uma situação que você precisa, irmão. Que você precisa ouvir a palavra, mas você precisa de um abraço, irmão. Tem irmã que tem que ser humilhante, sabe? Só de olhar já está sabendo. Já vê que a pessoa não está bem. Já vê que aquela pessoa entrou lá hoje e ela não está bem. Eu tenho certeza que tem irmãos aqui também que sabem quando uma pessoa não está bem. Está precisando ser ouvida. Somente ser ouvida. Só tirar aquele fardo pesado aqui de dentro. Só tirar aquele fardo pesado aqui. Muitas pessoas que os irmãos conhecem bem lá de trás também. Sabe que eu faço visita, sabe que eu vou fazer, para a cidade, fazer obra aí também. Então, o que nós fazemos numa visita? Nós oramos, mas ouvimos também. Ouvimos as pessoas, trazemos para a igreja, mas ouvimos. Tudo isso a gente faz, mas dentro da igreja também muitas pessoas às vezes precisam ouvir. Necessitam de você. Está alerta, o Espírito Santo está tocando corações aí agora, eu sei. Que é o mesmo assunto do papelzinho. Às vezes você viu a irmã ali, sabe que ela está precisando de uma conversa, alguma coisa, que quer ser ouvido, e vai aquele papelzinho que você amassou e jogou fora. Se você soube, sabe, está esperando, então assim, vou falar com ela amanhã. Amanhã eu paro para ouvir ela. Amanhã eu paro para ouvir. Amanhã eu vou dar uma atenção. Você não sabe se vai chegar amanhã, ninguém sabe. O abrir e piscar de olho vai durar até amanhã. Piscar de olhos? Piscar de olho é qualquer momento, irmão. Milésimo de segundo. Você não sabe se amanhã a pessoa vai estar aqui. Ela precisa de uma palavra hoje. Ela precisa de um abraço hoje. Ela precisa, às vezes, até de um mantimento hoje.
faz. Se eu for contar experiências, irmãos, eu gosto de contar alguma experiência, mas se eu for contar experiência, vai ter inúmeras experiências que eu podia contar. Relacionada a mãe e filhos, vou contar uma experiência aqui. Uma certa ocasião, eu estava no colégio de Palestina, eu tinha uns 8 anos. 8 para 9 anos nessa época aí. E ele estava na educação infantil no colégio. Estava estudando, né? Fazendo um cavalinho, ele estudava pequenininho, educação infantil. E chegou a tarde, eu fui buscar o meu filho no colégio. E a hora que eu cheguei lá no portão, como um dia normal, foi saindo todo mundo saiu, foi indo, cadê meu filho? Não saiu. Saiu todo mundo e meu filho não saiu de dentro do colégio. Eu entrei, fui procurar ele e não achei meu filho dentro do colégio, procurando sala em sala com os professores pedagogos, e meu filho desapareceu. E era uma época, irmãos, eu vou lembrar aqui, ele nasceu em 2000. Tinha 8, 9 anos, foi 2008, 2009, por aí, nessa fase aí. Daí, era uma época que estava acontecendo muito caso de sumiço de crianças. Eu lembro muito bem. Abuso de crianças, estava o Hungria aqui em Curitiba, estava muito em alta, com abuso de crianças, com desaparecimento de crianças nessa época. Foi uma época assim, e ele desapareceu. O meu filho desapareceu naquela época. E nós procuramos e não achava ele. Procuramos em todo lugar e não achava. Dentro do colégio ele não estava. Não estava. Eu voltei para casa e falei, ninguém vai buscar ele. Eu busquei, não tinha ninguém, não estava em casa, não estava em lugar nenhum. Não achava o meu filho. Voltei, daí a pedagoga pegou e falou assim, vamos dar uma volta para procurar ele. Nós entramos no carro e saímos andando. Rodamos o cercado inteiro para cima e para baixo. Não achamos o meu filho. Aí, isso daí era 5 horas da tarde, isso aí, o colégio ali. Eram quase 9 horas da noite, eu estava rodando esse cercado aqui, eu e o pedagogo do colégio ali. Nós estávamos rodando para cima e para baixo e tocou o celular. Daí, tocou o meu celular, naquela época lá eu peguei, fui atender o celular, daí era, eu esqueci o nome do celular, mas era dona de uma farmácia aqui em cima. Na Nova Esperança ali, perto da igreja do Pedro, uma farmácia que tinha ali, era a dona da farmácia. Daí ela, eu esqueci o nome dela, e ela pegou e me falou assim, o senhor é o pai? Eu não sabia quem era que estava ligando para mim. O senhor é o pai do Leandro Felipe? Eu falei, sim. E ele era pequenininho, ela falou assim, ele está aqui comigo. Daí falou que estava na farmácia, tudo. Ela falou assim que deu que fomos lá, chegando lá, ele estava lá. Ela falou assim, eu vi ele andou por uma rua, passou e depois passou aqui na frente, deu uma volta e passou de novo. Com a mochinha no colégio, criança pequeno. Daí eu peguei e fui lá fora, peguei ele e falei, entra aqui. Eu percebi que ele estava perdido rodando ali, e não sei o que está vendo. E fui vasculhar a bolsa dele. Dentro da bolsa dele tinha um caderninho dele, tinha endereço, telefone do pai, tinha tudo, endereço, tinha tudo ali. Através disso que ela pegou, telefonou para mim e achou ele. E importante, muito importante, isso daí é uma coisa importante, criança pequena, você identificar ela. Nós vemos isso nos passeios das crianças, geralmente com pulseirinha, é importante, porque a criança nós tivemos casos agora semana passada de crianças que foram esquecidas do ônibus escolar de São Paulo, uma criança que alguém viu, morreu dentro do ônibus escolar, e teve outra aqui em Cascavel, semana passada agora, também esqueceu dentro do ônibus, foi esquecida do ônibus, criancinha. O ônibus estava, acho que foi uma van, em São Paulo foi aqui. São Paulo faleceu, uma criancinha. E aqui pegaram, não estava tão calor, né? Abafado lá dentro, ainda acharam. E é importante essa identificação, aí também, mas também cuidado, né? Atendente, quem trabalha no comando escolar, mas é coisa mais altinho, né? Já é ensino médio, né? Então, mas sobre as crianças, voltando ao assunto, eu encontrei meu filho, aquele dia eu encontrei meu filho. E eu fomos falar para ele, a gente tem que esclarecer, vamos para o colégio, voltando para o colégio, já tinha acionado a polícia, guarda municipal, já tinha acionado todo mundo, se cercado em alerta, todo mundo, tinha colega meu, todo mundo gosta olhando para nós, para não falar, né? Família, colega, viajando, se cercado, de ponta a ponta ali, procurando. E eu falei que achava, meu filho achando, e fomos para o colégio novo, né, registrando tudo lá na escola. E ele, o que aconteceu? E daí a história que ele falou, ele contou que uma pessoa
tinha pegado ele e tirado de dentro do colégio. Um homem tinha tirado ele e colocado num carro e depois largado ele lá para cima. Aí nós falamos, como que entrou dentro do colégio? Tirou o colégio. Né? Tirou de dentro do colégio. E ficou dentro, nossa, e outro dia, daí, com orientação, daí tivemos que, como estava acontecendo muitos casos, tivemos que ir para o CRIA, como registrar ocorrência, foi fazer exame de corpo de delito, para ver se tinha acontecido nada, foi fazer tudo que tinha que fazer foi feito naquele dia, mas ficou aquele peso, né? Aquele fardo pesado sobre a escola. Porque outro dia eu não estou normal, mas ficou um fardo, ficou algo. Que a polícia foi acionada, foi investigação, a polícia andando para todo lado e não acharam, e daí estava acontecendo muitos casos assim. Então, passou o tempo. Isso daí foi no mês de julho, agosto, por aí, foi no mês de agosto, foi para setembro, nessa época. Passou, acabou o ano, começou o ano de novo. E depois, no começo do ano, já era a primeira semana de aula, eu estava em casa. Eu ia ali no quarto, e daí eu comecei a ler a Bíblia. Eu falei, vem aqui, vamos ler a Bíblia. Daí eu abri a Bíblia e caiu na palavra sobre mentira. Sobre a mentira. E eu comecei a pregar a mentira, a palavra sobre a mentira. E ele começou a chorar. E eu preguei a palavra para ele, assim, e olhando para ele e ele chorando. Eu falei, André, o que aconteceu, André? Eu tenho que confessar uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou aquele dia solução. Aquele dia que eu saí, que eu subi do colégio, eu pulei o muro de fundo do colégio, porque eu queria ir lá no Lago Azul. E eu fui para o Lago Azul e me perdi. Eu cheguei no Lago Azul, eu andou para lá para o lado, por isso que eu fui para o Lago Azul. Voltando, a senhora, graças a Deus, pela vida dela, enquanto ele viu rodando, sabia que estava perdido, mas eu sozinho. E eu pulei lá no muro, lá no fundo, e fui parar no Lago Azul. Eu levava ele lá, tinha uma piscininha lá uma piscininha de cimento lá, ele estava nadando lá, brincando lá, levava ele lá direto. Mas aquele dia que queria ir, estava no colégio, ele queria, desde pequeno, gajar algo e ir para o Lago Azul. Eu brincando. E ele confessou aquilo ali. Eu falei, vamos orar. Eu falei, estou pagando. Comecei a prestar conta, porque eu também já fiquei Benedito ali me conhece. E eu também já passei por essa situação, falei, nossa, como eu sou prestação de contas. Naquela época. E peguei, e no dia seguinte, eu falei assim, nossa, e aquele fardo que ficou na escola, primeira coisa, dia seguinte, vamos para o colégio, chamar a pedagoga, chamar os professores, chamar a direção que estava ali, e ele foi esclarecer para todo mundo. O que aconteceu naquele dia? Eu tinha ficado no fardo lá, irmão. Exato, foi 6 meses. Foi 6 meses até ele começar pelo outro ano. Talvez até ele falar o que tinha acontecido, imagina a cabeça da pedagoga, do pessoal ali, né? Do pessoal que cuidava, né? Como que entrou a pessoa que tirou daqui? Como é que a gente pergunta assim? Eu não entendi o ano, sabe? Mas ter sumido um sumiço, de ter entrado alguém quando tinha falado, e pegava mais pesado, né? Ficava mais pesado. Então daí fomos lá, ele confessou e falou no primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula do ano seguinte, né? Do ano seguinte, daí. Era o primeiro dia de aula, mas do ano seguinte, tinha passado 6 meses, né? Depois de tudo que tinha acontecido, e fomos lá esclarecer. Ele falou e as pessoas, sabe como foi assim, saem? Era aquele peso assim, não só das pessoas. A partir do momento que eu fiquei sabendo, até eu ficar sabendo, era uma situação. Depois que eu fiquei sabendo, se eu guardo para mim, eu não vou falar para as pessoas, eu também estou assumindo uma culpa ali imensa. Eu também eu tenho culpa disso também. Se eu soubesse, eu falava. Teria uma culpa imensa. Mas nós fomos lá esclarecê-lo e graças a Deus ficou tudo bem. Seguiu a vida, certo, vai? Seguiu a vida, seguiu a caminhada e
Continuou mais um ano, graças a Deus. Mas eu não acho que foi mais 2 anos que estudou ali. Mas tudo bem, graças a Deus. E eu não sei se é destino, né? Porque a partir dali eu fui para dentro do colégio. Foi algo de Deus, assim, né? Que daí eu tive que. Foi um momento da minha vida, irmãos. Vou pensar aqui para os irmãos. Foi um momento da minha vida que eu tinha que viver sozinho, né? Estava sozinho. Sozinho com meu filho, e daí. As irmãs que têm filho, eu acredito que as irmãs ficou nessa testemunho que eu dei, no relato que eu estou falando aqui, as irmãs podem imaginar. Eu, como pai, eu sumisse com o filho, como que eu estava ali. Como pai, mas a irmã sumiu, mas sempre então você pode imaginar o sofrimento. Eu imagino as irmãs ali, não foram poucas horas, das 5 às 9, 10 horas da noite, foram 5 horas, o sumiço ali foram poucas horas, mas um pai com a mãe, isso aí é uma eternidade. O pai com a mãe, isso aí foram poucas horas, não foi um dia, não foram poucas horas, e depois mais 6 meses naquela sequência, tem que correr para lá, para cá, hospital, polícia, tem que esclarecer, chamando para fazer depoimento, chamando para fazer para falar, para fazer uma entrada, chamando para ver. Eles não tinham sido presos por isso, se não conheciam. Tudo isso aí, passando, tudo aí passando. Mas através do quê? Através de uma história contada. Foi uma criança, irmãos. Isso foi uma criança. Foi meu filho. Mas quantas vezes nós adultos se deixamos levar por uma história contada também e não temos o discernimento de entender ali no momento ali se é verdade ou é mentira? Talvez ali que nós estamos ouvindo de uma pessoa pode destruir a vida de outra. Dependendo do que nós aceitamos, acaba o relacionamento. E depois lá na frente você vai ver que foi mentira. Foi uma história. Eu já vi situações assim também. Estou falando, se eu fosse contar aqui, eu tenho muitos relatos assim. Que depois confessados lá na frente, agora fazer o quê? É tarde? Já foi. Né? Já passou. Mas, fico alerta, o Espírito Santo está tocando aqui. Irmão, vigiem. Vigiem com histórias. Vigiem com histórias contadas, muita pé de orelha, que vi isso, vi aquilo, acho isso e acho aquilo.